Uma civilização inteira foi apagada da existência. Milhões de pessoas, cidades avançadas, guerreiros gigantes, tudo desapareceu, eliminados da história como se nunca tivessem existido. Isso não foi uma guerra, nem uma praga. Foi o próprio Deus executando o julgamento. E o mais assustador, o mesmo padrão está se repetindo hoje. Todo mundo acha que conhece os filisteus, mas aqui está algo que vai mudar completamente tudo o que você achava que sabia sobre essa antiga civilização. Eles desapareceram completamente. Foram apagados da face da terra como se nunca tivessem respirado. E isso não foi apenas azar ou o ciclo natural de ascensão e queda dos impérios. Foi um julgamento divino, um apagamento sobrenatural orquestrado pelo próprio Deus. Pense no que estamos lidando aqui. Esse povo tinha gigantes de verdade lutando em seus exércitos. Eles usavam armas de ferro quando todos os outros ainda utilizavam bronze. Derrotavam Israel batalha após batalha. Chegaram até a roubar o objeto mais sagrado da história judaica, a Arca da Aliança. E então, algo realmente assustador aconteceu. Profetas antigos haviam falado sobre a destruição deles séculos antes de acontecer. Cada palavra se cumpriu. Suas cidades ruíram, seu povo se dispersou, sua linhagem desapareceu. Mas espere, e se a história deles não tivesse terminado aí? E se os filisteus estivessem de alguma forma conectados com eventos que estão acontecendo agora, no nosso mundo moderno? Pense nisso. A palavra Palestina vem diretamente de Filisteia, e arqueólogos têm descoberto segredos sobre essa civilização que ninguém havia revelado até agora. Isso não é apenas história antiga. É uma mensagem que ecoa por milhares de anos até o nosso presente. E se você acha que já entende essa história, prepare-se, porque o que realmente causou o desaparecimento dos filisteus vai te surpreender. A maioria das pessoas imagina os filisteus como selvagens primitivos, guerreiros brutais sem cultura ou importância duradoura. Apenas vilões nas histórias bíblicas, criados para serem derrotados pelos heróis de Israel. Nada poderia estar mais errado. A própria Escritura, combinada com descobertas arqueológicas revolucionárias das últimas décadas, revela uma civilização muito mais sofisticada e misteriosa do que se imaginava. Então, quem eram realmente essas pessoas? De que terra distante navegaram? E por que deixaram de existir por completo? Para encontrar essas respostas, precisamos voltar a um dos períodos mais caóticos da história antiga. Uma época em que invasores misteriosos, conhecidos apenas como povos do mar, varreram o Mediterrâneo e mudaram tudo. As Escrituras descrevem os filisteus vivendo em Canaã, mas essa não era a terra natal deles. Vieram de outro lugar completamente diferente. Documentos egípcios antigos falam de ondas de estrangeiros poderosos chegando pelo mar. Esses invasores, chamados povos do mar, deixaram destruição por onde passaram, derrubando civilizações em todo o Mediterrâneo Oriental. Crescentes evidências apontam que os filisteus se originaram de Creta ou da península da Anatólia. Trouxeram consigo algo extraordinário: conhecimento avançado de metalurgia, habilidade em navegação, uma cultura séculos à frente dos vizinhos. Aqui está o que os tornava diferentes de todos os outros na região. Enquanto os israelitas passavam os dias cultivando campos e cuidando de rebanhos, os filisteus estavam construindo algo completamente diferente. Tornaram-se mestres mercadores e soldados de elite. Seu exército possuía armas forjadas em ferro, uma tecnologia tão avançada que parecia ficção científica para aquela época. Veja suas cidades: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate, Ecrom. Não eram vilarejos simples. Eram centros urbanos fortificados, posicionados com precisão militar para controlar o comércio e dominar a região. Tudo neles demonstrava organização e planejamento. E aqui está um detalhe que ainda intriga os pesquisadores. Mal entendemos o idioma deles.
Quase nenhum registro escrito sobreviveu. Os estudiosos encontraram apenas fragmentos, insuficientes para decifrar como falavam ou escreviam. Esse mistério sugere que eles preservaram deliberadamente uma identidade separada, talvez se comunicando em uma língua que morreu com eles, nunca compreendida por forasteiros. Sem seus documentos, reconstruir suas crenças e práticas diárias é quase impossível. Mas as Escrituras oferecem pistas cruciais. A Bíblia nos diz que eles adoravam uma divindade chamada Dagon. E algo absolutamente extraordinário aconteceu com a estátua de Dagon depois que os filisteus capturaram a arca. Ela foi encontrada quebrada, caída de rosto no chão, como se estivesse prostrada em derrota diante do Deus de Israel. Então aqui está a pergunta que precisa ser respondida. Se essa civilização era tão poderosa e avançada, como simplesmente deixou de existir? Que força poderia apagar um povo que um dia fez até o exército de Israel tremer de medo? A resposta nos leva a uma história cheia de guerras, alianças chocantes e palavras proféticas que se cumpriram com precisão assustadora. O conflito entre Israel e os filisteus está entre os mais sangrentos e duradouros registrados no Antigo Testamento. As Escrituras mostram consistentemente essas duas nações como inimigas juradas em uma luta existencial. Mas há um aspecto dessa relação que raramente é discutido. Será que esses inimigos amargos alguma vez pararam de lutar? Houve tréguas secretas ou alianças escondidas entre eles? No papel, os filisteus deveriam ter vencido tudo. Sua tecnologia era superior, suas cidades eram mais ricas, sua cultura era mais desenvolvida. A dominação completa de Israel parecia inevitável. No entanto, de alguma forma, contra todas as probabilidades, o povo escolhido por Deus continuava sobrevivendo. Eles resistiram a batalhas que deveriam tê-los aniquilado. Como se explica isso? Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre a sociedade filisteia. Ela era extremamente avançada. Além do monopólio sobre as armas de ferro que lhes dava poder militar inigualável, eles haviam construído economias prósperas. Suas cidades fervilhavam de comércio. Suas posições costeiras os tornaram ricos com o comércio marítimo. Enquanto isso, Israel permanecia fragmentado. Antes de seus reis assumirem o poder, viviam como tribos espalhadas, sem um governo central que os unisse. Estavam em desvantagem em todos os aspectos. Ainda assim, vez após vez, Deus lhes concedia vitórias que desafiavam toda lógica. Os resultados dessas guerras não eram decididos por armas ou números. Era o poder divino que determinava quem vencia e quem perdia. Mas aqui está algo inesperado escondido nas Escrituras. Apesar de gerações de derramamento de sangue, a Bíblia registra momentos em que esses inimigos realmente viveram em paz. O exemplo mais notável envolve o próprio Davi. Antes de usar a coroa, Davi fugiu para salvar sua vida do rei Saul, que queria matá-lo. E onde esse futuro rei de Israel se escondeu? Entre os filisteus. Ele não apenas se escondeu lá, ele chegou a se alistar nas forças militares deles. O rei Aquis de Gate o recebeu pessoalmente, conforme registrado em 1 Samuel 27, versículos 1 a 7. Pare e pense nisso. Um dos maiores heróis de Israel viveu com seus piores inimigos, serviu no exército deles, e eles não o mataram. Isso sugere algo muito mais complexo do que um simples ódio entre essas nações. A relação entre eles tinha camadas que a maioria das pessoas nunca considera. Mas tudo mudou quando os filisteus alcançaram o que parecia ser uma vitória total. Eles derrotaram as forças de Israel em batalha e capturaram a Arca da Aliança. Isso parecia o fim, o triunfo final do poder filisteu sobre o Deus de Israel. Exceto que o que aconteceu em seguida revelou algo sobrenatural em ação.
Em vez de celebrar a conquista, os filisteus começaram a experimentar horrores que não conseguiam explicar. Nada no mundo antigo carregava mais significado do que a Arca da Aliança. Não era apenas uma caixa decorada. Representava a presença real de Deus, habitando entre seu povo escolhido. Dentro dela estavam as tábuas de pedra contendo a lei divina, o cajado milagroso de Arão que floresceu, e um vaso de ouro com o maná que alimentou Israel no deserto, conforme descrito em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Cada item simbolizava o pacto sagrado entre o Criador e seu povo. Para os israelitas, perder a arca significava algo muito pior do que uma humilhação militar. Significava que o próprio Deus os havia abandonado. Sua proteção havia sido retirada. Seu favor havia partido. O desastre começou com uma confiança mal colocada. As forças de Israel levaram a arca para o campo de batalha contra os filisteus, acreditando que sua mera presença garantiria a vitória, conforme registrado em 1 Samuel capítulo 4, versículos 3 a 5. Eles cometeram um erro crítico. Confiaram no objeto em vez de confiarem no Senhor. Trataram aquele artefato sagrado como um amuleto mágico, ao invés de reconhecerem que o verdadeiro poder pertencia somente a Deus. As consequências foram catastróficas. O exército de Israel caiu. 30.000 soldados morreram em um único confronto. E os filisteus levaram a arca, como documentado em 1 Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11. A tragédia se multiplicou. Hofni e Finéias, ambos filhos do sumo sacerdote Eli, morreram nessa batalha. Quando a notícia da derrota chegou ao velho sacerdote, o choque o matou. Ele caiu de sua cadeira, quebrou o pescoço na queda e morreu, segundo 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Enquanto isso, os filisteus experimentavam triunfo absoluto. Em suas mentes, haviam realizado o impossível. Capturaram o Deus de Israel. Provaram sua superioridade sobre a divindade que seus inimigos adoravam. Para exibir sua vitória, transportaram a arca para Asdod, uma das suas 5 principais cidades. Colocaram-na dentro do templo de Dagon, seu Deus supremo, como registrado em 1 Samuel capítulo 5, versículo 2. A arte antiga retratava Dagon como uma criatura híbrida estranha, parte homem e parte peixe. Colocar a arca no templo de Dagon enviava uma mensagem clara a todos. O Deus de Israel havia sido conquistado. Agora se curvava ao poder filisteu. Tornara-se prisioneiro de Dagon. Mas quando amanheceu no dia seguinte, algo impossível havia acontecido. A enorme estátua de Dagon estava caída de rosto no chão, diretamente diante da arca, como descrito em 1 Samuel capítulo 5, versículo 3. Na cultura antiga, essa postura significava apenas uma coisa: submissão total, humilhação completa. Dagon parecia estar se prostrando diante de um poder superior. Os sacerdotes filisteus entraram em pânico, levantaram o pesado ídolo de volta. Tentaram fingir que nada tinha acontecido. Convenceram a si mesmos de que tinha sido um acidente. Então veio outra manhã, e o que encontraram dessa vez os deixou realmente horrorizados. Dagon havia caído novamente, mas dessa vez a estátua não apenas tombou, sua cabeça havia sido cortada, ambas as mãos tinham sido decepadas. Apenas o tronco permaneceu, conforme 1 Samuel capítulo 5, versículo 4. Isso não foi um dano acidental, foi uma mensagem deliberada escrita em pedra e violência. Naquela época, as mãos representavam força e habilidade. A cabeça simbolizava governo e autoridade. Ao remover ambos, Deus comunicava algo inegável. Dagon não possuía poder algum. Essa divindade filisteia não conseguia sequer se proteger em seu próprio templo. O falso Deus não apenas caiu diante da arca, ele foi desmembrado, destruído, provado completamente inútil.
Isso se alinha perfeitamente com o que as Escrituras ensinam sobre todo ídolo criado por mãos humanas. Eles são vazios, não podem ver, ouvir ou salvar ninguém, como declarado no Salmo 115, versículos 4 a 8. O medo tomou conta das ruas de Asdod, mas o pesadelo estava apenas começando. Uma praga devastadora surgiu entre a população, como registrado em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. O texto descreve tumores agonizantes que afligiram o povo. Muitos estudiosos acreditam que foi peste bubônica, observando que as Escrituras também mencionam ratos infestando a região, conforme 1 Samuel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Para onde quer que os filisteus levassem a arca, a morte os seguia. A praga viajava com ela, destruindo uma cidade após a outra. Os governantes filisteus ficaram desesperados. Enviaram a arca de Asdod para Gate na esperança de escapar da maldição. Mas os cidadãos de Gate também começaram a morrer. O mesmo julgamento caiu sobre eles sem piedade. Em desespero, tentaram enviá-la para Ecrom. Mas o povo de Ecrom viu o que estava por vir. Quando souberam que a arca estava a caminho, gritaram de terror. Trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir a todos, clamaram, segundo 1 Samuel, capítulo 5, versículo 10. O pânico absoluto tomou conta da nação filisteia. Eles finalmente entenderam que estavam lutando contra algo além da compreensão humana. Não era uma guerra que pudessem vencer com armas de ferro ou táticas militares. 7 meses de sofrimento finalmente quebraram sua resistência. Os líderes filisteus chegaram a uma decisão unânime. A arca precisava voltar para Israel, como documentado em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Mas eles sabiam que não podiam simplesmente deixá-la na fronteira e ir embora. Seus sacerdotes e conselheiros espirituais recomendaram enviar uma compensação junto com ela, uma oferta pela culpa, para apaziguar essa divindade aterrorizante. Eles confeccionaram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, um para cada uma de suas principais cidades que haviam sofrido com a praga, conforme 1 Samuel, capítulo 6, versículos 4 e 5. A intenção deles era clara. Estavam implorando por misericórdia ao Deus de Israel. Admitiam a derrota da forma mais humilhante possível. Mas os filisteus queriam uma prova. Precisavam saber se aqueles desastres vinham mesmo de um poder sobrenatural ou se eram apenas fruto do acaso. Então, elaboraram um teste, construíram uma carroça nova e aprenderam a 2 vacas que nunca haviam trabalhado juntas. Essas vacas nunca tinham sido treinadas, nunca puxaram uma carroça na vida. Se esses animais não treinados caminhassem diretamente rumo a Israel, sem ninguém os guiar, isso provaria sem dúvida que foi o próprio Deus quem causou as pragas. E o resultado não deixou dúvidas. As vacas seguiram em linha reta rumo a Bet-Semes, uma cidade israelita. Não desviaram para a esquerda, nem viraram à direita. Foram direto para Israel, segundo 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12. A evidência era inegável. Tudo o que aconteceu com os filisteus, cada praga, cada morte, cada horror, veio diretamente da mão do Deus vivo. Esse episódio revela verdades que ainda se aplicam hoje. Os filisteus acreditavam que seu poder militar podia superar qualquer coisa, até mesmo o divino. Pensaram que podiam capturar o poder de Deus e usá-lo a seu favor. Em vez disso, sofreram humilhação total e completa. Seu maior Deus foi despedaçado no chão de seu próprio templo. Suas cidades mais fortes caíram diante de pragas invisíveis. Seus líderes mais confiantes imploraram por misericórdia. Nenhuma nação jamais prevaleceu contra o Senhor. Nenhum exército jamais o derrotou. Nenhum império jamais capturou sua glória. Esse evento também desmontou toda a pretensão sobre deuses falsos. Dagon, adorado por milhares, mostrou-se nada além de uma pedra esculpida.
Somente o Deus de Israel demonstrou a autoridade verdadeira sobre as nações. Agora pare por um instante. O que acabamos de ver não foi apenas um evento antigo. Foi Deus enviando uma mensagem que ainda ecoa hoje. Os filisteus aprenderam da forma mais dura que não se pode lutar contra o Todo-Poderoso e vencer. Mas será que aprenderam a lição? Nem de perto. A guerra entre esses povos estava longe de acabar. Um confronto ainda maior estava por vir. E um jovem pastor que cuidava das ovelhas do pai estava prestes a entrar em cena e mudar tudo para sempre. Os filisteus não dominavam sua região por sorte ou coincidência. Seu poder vinha de uma tecnologia que lhes dava uma vantagem quase injusta sobre todos ao redor. Enquanto os soldados israelitas ainda dependiam de ferramentas primitivas, os filisteus haviam dominado algo revolucionário. Sabiam trabalhar com ferro. Esse conhecimento não surgiu do nada. Provavelmente herdaram esses segredos metalúrgicos de seus antepassados, os misteriosos povos do mar, que atravessaram o Mediterrâneo, espalhando destruição e habilidades avançadas ao mesmo tempo. Compreender o que o ferro significava na Guerra Antiga muda tudo. Foi o momento em que o bronze deu lugar a algo mais forte. Durante o período dos juízes e dos primeiros reis de Israel, a maioria das armas na região ainda era feita de bronze. O bronze era mais macio, menos durável e as matérias-primas eram difíceis de encontrar em grandes quantidades. O ferro mudou todas as regras. As lâminas ficaram mais afiadas, as pontas das lanças mais letais. Os escudos resistiam a impactos mais fortes. Quando um guerreiro filisteu enfrentava um soldado israelita no campo de batalha, a vantagem era esmagadora. Armas melhores significavam vitória certa no combate corpo a corpo. Os filisteus guardavam seu conhecimento metalúrgico com zelo. Foram tão longe a ponto de proibir a ferraria em todo o território de Israel. Nenhum israelita podia aprender o ofício. Nenhuma forja podia operar entre eles. Os filisteus temiam o que poderia acontecer se seus inimigos desenvolvessem armas de ferro, conforme documentado em 1 Samuel capítulo 13, versículos 19 a 22. Essa política criou uma humilhação quase impensável para o povo de Israel. Eles não conseguiam nem mesmo manter seus próprios equipamentos agrícolas. Quando seus arados ficavam cegos, ou suas machadinhas precisavam ser afiadas, tinham que ir até os inimigos e pagar pelo serviço. Imagine isso por um momento, uma nação inteira forçada a depender daqueles que queriam destruí-la, só para manter suas ferramentas básicas funcionando. A vergonha devia ser insuportável, a genialidade militar deles ia além das armas. Eles desenvolveram táticas avançadas de combate e usaram algo aterrorizante: carros de guerra. Esses veículos pesados, puxados por 2 ou 3 cavalos, davam a eles velocidade e mobilidade devastadoras. Imagine a cena: soldados israelitas lutando a pé enquanto carros filisteus avançavam como trovões, rasgando as formações com brutal precisão. Ainda assim, apesar de todas essas vantagens, os filisteus cometeram um erro fatal: subestimaram Deus. As Escrituras revelam que, mesmo quando Israel estava em desvantagem numérica e tecnológica, a intervenção divina mudava o rumo das batalhas. Veja o que aconteceu quando Jonatas, filho do rei Saul, atacou um posto avançado dos filisteus, com apenas seu escudeiro ao lado. 2 homens contra uma guarnição inteira. O resultado? O pânico total varreu o exército filisteu, conforme 1 Samuel 14, versículos 6 a 15. Armas de ferro não significavam nada quando Deus lutava por Israel, mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Todo aquele poder militar,
Todas aquelas armas superiores se mostrariam inúteis diante de um pastor adolescente carregando apenas uma funda e 5 pedras lisas. E é aqui que a história se torna pessoal, porque o que aconteceu a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento. De todas as batalhas entre essas nações, uma se destaca acima de todas as outras: Davi contra Golias. O que parecia ser um duelo simples entre 2 guerreiros tornou-se algo muito mais significativo. Foi a arrogância humana colidindo com o poder divino. Os filisteus haviam reunido suas forças no Vale de Elá, uma rota estratégica de entrada para Judá, conforme registrado em 1 Samuel 17, versículos 1 a 3. E entre seus guerreiros estava um verdadeiro monstro. Golias de Gate media quase 3 metros de altura, de acordo com 1 Samuel 17, versículo 4. Sua armadura de bronze pesava 57 quilos. A ponta de sua lança pesava 7 quilos. Seu escudo era tão grande que outro soldado precisava carregá-lo, como descrito em 1 Samuel 17, versículos 5 a 7. Mas de onde veio Golias? Suas origens podem ser rastreadas até uma raça antiga, mencionada em Gênesis 6, versículo 4, os Nefilins. As escrituras relatam que gigantes chamados Anaquins habitavam Canaã antes que Josué os expulsasse, conforme Números 13, versículo 33, e Deuteronômio 2, versículos 10 e 11. Aqui está a conexão. Josué empurrou esses gigantes para cidades específicas, Gaza, Gate e Asdod, exatamente onde os filisteus viviam, segundo Josué 11, versículo 22. Os filisteus aparentemente absorveram essas linhagens de gigantes em sua elite militar. Por 40 dias seguidos, Golias se apresentou e zombou do exército de Israel. Ele amaldiçoava o Deus deles, desafiava qualquer um a enfrentá-lo. Ninguém se moveu, nem mesmo o rei Saul, o israelita mais alto de sua geração, segundo 1 Samuel 9, versículo 2. Teve coragem de aceitar o desafio. Então Deus escolheu seu campeão. Um jovem pastor, sem nenhuma experiência de combate, mas com fé absoluta. Davi viu o que os soldados não viam. Ele não focou na altura de Golias. Ele focou na grandeza de Deus. Para Davi, aquele gigante era apenas um pagão incircunciso que ousava insultar o Deus vivo, como afirma 1 Samuel 17, versículo 26. Davi recusou a armadura de Saul porque nunca havia treinado com ela, segundo 1 Samuel 17, versículo 39. Em vez disso, pegou 5 pedras de um riacho e sua funda de pastor, conforme 1 Samuel 17, versículo 40. Por que 5 pedras? Escrituras posteriores revelam que Golias tinha 4 irmãos, mencionados em 2 Samuel 21, versículos 15 a 22. Davi estava preparado para enfrentar todos eles. Golias riu ao ver aquele garoto se aproximando, zombou dele abertamente, conforme registrado em 1 Samuel 17, versículos 41 a 44. A resposta de Davi ainda ecoa pela história. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. De 1 Samuel 17, versículo 45. Uma pedra, um arremesso. O gigante caiu por terra, de acordo com 1 Samuel 17, versículo 49. O exército filisteu viu seu maior guerreiro cair e fugiu em terror. Israel perseguiu e conquistou uma vitória esmagadora. Esse momento prova que a fé em Deus vence qualquer força humana. Como afirma 1 Coríntios 1, versículo 27, Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Mas Golias não era o único gigante. Seus irmãos ainda estavam vivos. A maioria das pessoas não percebe que as Escrituras mencionam pelo menos mais 4 gigantes filisteus.
Esses guerreiros colossais continuaram ameaçando Israel mesmo após a morte de Golias. Durante o reinado de Davi, eles reapareceram em vários campos de batalha, documentados em 2 Samuel 21, versículos 15 a 22, e 1 Crônicas 20, versículos 4 a 8. Um gigante chamado Saf caiu diante do guerreiro de Davi, Sibecai, conforme 2 Samuel 21, versículo 18. Outro, chamado Lami, verdadeiro irmão de Golias, foi morto por Elanã, registrado em 1 Crônicas 20, versículo 5. O gigante mais estranho permanece sem nome nas Escrituras, descrito apenas por uma característica física bizarra: 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total, conforme 2 Samuel 21, versículo 20. O sobrinho de Davi, Jonatas, o matou. Cada um desses gigantes caiu. Essa linhagem aparentemente imbatível foi completamente eliminada, não pelo poder militar de Israel, mas pela promessa divina. Nenhuma ameaça é grande demais quando Deus luta por você. E ainda assim, a história dos filisteus não havia terminado. Seus exércitos foram destruídos, mas algo havia sido colocado em movimento séculos antes. Os profetas de Deus já haviam anunciado sua destruição total. Isso não foi coincidência ou má sorte. Muito antes de sua queda, o Senhor havia decretado seu fim. Apesar de seu poder e vantagens estratégicas, sua constante rebelião contra Israel os colocou diretamente no caminho do julgamento divino. Isaías foi o primeiro a profetizar. Em Isaías 14, versículos 29 a 31, ele advertiu os filisteus que a destruição viria do norte. Não se alegrem com os problemas de Israel, declarou, porque um exército muito maior os esmagará. Isso aconteceu exatamente como predito, quando os assírios, sob Tiglat-Pileser III e mais tarde Sargão II, devastaram suas cidades e escravizaram seu povo. Jeremias entregou seu oráculo em Jeremias 47, descrevendo invasores do norte, trazendo destruição inevitável a Gaza, Asdod e a todas as fortalezas filisteias. As forças babilônicas de Nabucodonosor cumpriram essa profecia, aniquilando o que restava da civilização filisteia. Ezequiel pronunciou julgamento em Ezequiel 25, versículos 15 a 17, declarando que Deus executaria uma punição impiedosa, apagando sua identidade por completo. Após conquistas sucessivas por assírios, babilônios, persas e gregos, os filisteus foram absorvidos por outras populações até desaparecerem completamente da história. Isso não foi apenas um colapso político, foi julgamento divino contra um povo que persistiu em se opor aos propósitos de Deus. Outras nações receberam avisos e oportunidades para se arrepender. Os filisteus recusaram. Sua sentença tornou-se permanente. Mas um mistério permanece. Se foram destruídos, por que o nome deles ainda aparece? Alguém sobreviveu? A resposta se conecta a uma das controvérsias mais acaloradas da atualidade. Os profetas anunciaram destruição total, e foi exatamente isso que aconteceu. Os filisteus deixaram de existir como um povo distinto. No entanto, seu nome sobreviveu de uma forma inesperada. A palavra Palestina deriva diretamente do termo hebraico Peleshet, que originalmente descrevia o território filisteu. Mas aqui está a reviravolta histórica crucial. Esse nome não foi aplicado a toda a região até séculos depois, e aconteceu por meio de uma decisão política deliberada. Após destruir Jerusalém no ano 70 d.C., Roma quis apagar a identidade judaica da terra. Em 135 d.C., o imperador Adriano renomeou a província da Judéia como Síria-Palestina, fazendo referência deliberada aos antigos filisteus, inimigos históricos de Israel.
Isso não foi um acidente, foi uma humilhação calculada, uma tentativa de reescrever a história e negar a conexão dos judeus com sua terra natal. Esse nome persistiu por séculos. A região ainda é chamada Palestina hoje, mas isso significa que os palestinos modernos descendem dos antigos filisteus? Não. De forma alguma, não há nenhuma evidência genética, linguística ou cultural que conecte a população árabe atual aos filisteus bíblicos. Os antigos filisteus foram completamente absorvidos por impérios sucessivos até desaparecerem como grupo identificável. Os habitantes modernos de Gaza são árabes, cujos ancestrais se espalharam pelo Oriente Médio após o século VII depois de Cristo. Achados arqueológicos revelam o quão diferentes os filisteus eram de todas as civilizações ao seu redor no mundo antigo. Quando os pesquisadores analisam a cerâmica filisteia, descobrem estilos artísticos e métodos de fabricação muito semelhantes às civilizações minoica e micênica do Egeu. Essa semelhança impressionante aponta diretamente para conexões culturais com Creta e outras ilhas daquela região. E as evidências não param por aí. Até mesmo os rituais de sepultamento encontrados em locais filisteus são completamente diferentes das tradições funerárias dos cananeus e dos israelitas. Tudo em seus costumes indica que traziam uma herança cultural distinta de uma terra distante, além-mar. É aqui que a ciência moderna traz uma confirmação surpreendente daquilo que as escrituras sempre afirmaram. Análises recentes de DNA, extraído de esqueletos antigos encontrados nas ruínas de Ascalon, mudaram profundamente nossa compreensão sobre as origens dos filisteus. As evidências genéticas não deixam margem para dúvida. Esse povo carregava a ascendência europeia em seu sangue. Seu perfil genético era significativamente diferente da população cananeia nativa ao redor. Isso comprova, sem questionamentos, que uma grande onda de povos estrangeiros migrou para Canaã durante o colapso catastrófico das civilizações da Idade do Bronze no Mediterrâneo. Por milhares de anos, a Bíblia descreveu os filisteus como forasteiros que chegaram e se estabeleceram na terra. E agora, a ciência genética moderna valida esse relato bíblico com evidências de laboratório. Então, aqui está a pergunta que exige resposta. Se os filisteus construíram uma civilização tão poderosa e dominante, por que desapareceram tão completamente da face da terra? A resposta se revela em uma sequência implacável de invasões devastadoras que os atingiram século após século. Apesar de estarem entre as potências militares mais temidas do mundo antigo, os filisteus simplesmente não conseguiram sobreviver à destruição que viria. A destruição chegou em ondas. Primeiro veio o poderoso Império Assírio. Sob o comando do impiedoso rei Senaqueribe, os exércitos assírios varreram a região, conquistando várias cidades filisteias e desmontando sistematicamente suas capacidades militares. O que restou após as campanhas assírias logo foi esmagado pela próxima grande potência. Nabucodonosor II liderou seus exércitos babilônicos contra os filisteus, aniquilando toda resistência e submetendo o território inteiro à dominação estrangeira. Quando o Império Persa passou a controlar a região, os filisteus já haviam perdido toda forma de independência política. Estavam se dissolvendo lentamente, sendo absorvidos pelo cenário cultural ao redor. O golpe final veio quando Alexandre, o Grande, lançou suas lendárias conquistas. À medida que a civilização grega espalhava sua influência pelo Antigo Oriente, os últimos fragmentos de identidade filisteia evaporaram por completo. Simplesmente deixaram de existir como povo reconhecível. Foram eliminados de forma tão completa que hoje, milhares de anos depois, não é possível rastrear descendentes identificáveis.
Sua linhagem desapareceu junto com suas cidades. Sua língua morreu. Seus deuses foram esquecidos. Uma civilização que um dia aterrorizou uma região inteira foi apagada de tal forma que apenas arqueólogos cavando ruínas podem provar que ela um dia existiu. Agora dê um passo atrás e observe o panorama completo do que testemunhamos nesta história. Os filisteus controlavam cidades fortificadas com muros feitos para resistir a qualquer cerco. Enviavam guerreiros gigantes cujo tamanho, por si só, aterrorizava exércitos inimigos. Empunhavam armas de ferro quando seus adversários ainda lutavam com bronze. Possuíam todas as vantagens imagináveis, e nada disso os salvou. Enviaram Golias contra Israel. Um pastor o derrubou com uma única pedra. Roubaram a Arca da Aliança. Pragas devastaram suas cidades até que imploraram para devolvê-la. Travaram guerra contra o povo de Deus por gerações. A história os apagou completamente. Isso não é apenas uma história de guerra antiga, é um padrão espiritual que se repete em todas as eras da história humana. A Babilônia parecia invencível. Caiu. A Assíria dominou o mundo conhecido. Colapsou. Os faraós do Egito alegavam poder divino. Suas dinastias chegaram ao fim. Roma controlava tudo. Roma desmoronou. Todo o poder que se posicionou contra Deus e seus propósitos teve o mesmo destino, sem exceções. Os filisteus cometeram um erro fatal que selou seu destino. Eles se recusaram a reconhecer que existe um único Deus verdadeiro, que tem autoridade sobre todas as nações da terra. Colocaram sua confiança em ídolos esculpidos que não podiam ver nem ouvir. Confiaram em suas armas, apoiaram-se na própria força, e quando chegou o momento do juízo, nada disso importou. Mas é isso que torna essa história tão urgente para nós hoje. Deus não destruiu os filisteus da noite para o dia. Durante séculos, eles testemunharam milagres. Viram o poder divino sendo demonstrado repetidas vezes. Receberam oportunidade após oportunidade para reconhecer a verdade. Em vez disso, endureceram o coração e continuaram na rebelião. Até que, por fim, o tempo se esgotou. Quantas pessoas hoje seguem o mesmo caminho, confiando totalmente em suas próprias habilidades, construindo a vida com base em riqueza, educação, sucesso profissional, ignorando todos os sinais da realidade de Deus, recusando cada oportunidade de responder ao chamado dele. Os filisteus achavam que eram intocáveis. A história provou que estavam tragicamente errados, e isso nos leva ao coração de tudo o que essa história ensina. Talvez você esteja enfrentando seu próprio Golias agora, uma situação que parece impossível, um inimigo poderoso demais, uma montanha alta demais. Todos ao seu redor dizem que você não vai vencer. As chances estão contra você. O gigante está zombando de você, e o medo diz para você permanecer onde está. Mas lembre-se do que Davi sabia. Nunca foi sobre a força dele. Nunca foi sobre seu tamanho, suas armas ou seu treinamento. Foi sobre o nome que ele carregava para a batalha. Enquanto os filisteus caíram porque se exaltaram contra o céu, Davi triunfou porque confiou em Deus. Esse contraste define tudo. O gigante tinha tamanho superior, armadura superior, armas superiores. O pastor tinha uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável. E nós sabemos quem venceu. Não importa quão poderosa pareça sua oposição, não importa quais gigantes estejam em seu caminho, aqueles que firmam sua confiança no Deus vivo prevalecerão. Os filisteus foram esquecidos. Suas cidades são pó. Seus guerreiros poderosos são ossos no chão. Mas a palavra de Deus permanece através dos milênios, tão poderosa hoje quanto no dia em que foi pronunciada. Essa história antiga ainda fala diretamente ao nosso momento presente. A vitória não pertence ao exército mais forte. A vitória não pertence à tecnologia mais avançada.
A vitória não pertence ao maior tesouro. A vitória pertence àqueles que se rendem à vontade do Senhor. Os filisteus desapareceram exatamente como os profetas declararam. Mas a história deles foi preservada por um motivo. Ela permanece como um alerta eterno e uma promessa eterna. Um alerta para os que confiam em si mesmos e rejeitam seu Criador. Uma promessa para os que, como Davi, colocam sua confiança somente em Deus. Essa história ficou enterrada por milhares de anos. Agora você conhece a verdade. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Se isso te surpreendeu, pense em quantas outras verdades escondidas ainda esperam nas páginas das Escrituras. O desaparecimento dos filisteus não foi um acidente histórico. Foi um julgamento divino, carregado de lições profundas que continuam extremamente relevantes hoje. Inscreva-se neste canal agora e ative as notificações, porque no próximo vídeo vamos revelar outro mistério bíblico que o mundo esqueceu. E acredite, você não vai querer perder.